Olá, eu sou Adriano Sambugaro e esse é o PDV. Hoje comigo a Vanessa Urbieta, especialista em prevenção de perdas. A prevenção de perdas é assunto fundamental aqui no podcast. Se você percorrer o nosso feed, vai encontrar alguns episódios onde falamos sobre esse tema tão importante para o varejista. O foco de hoje, eu garanto, vai interessar tanto o empresário supermercadista quanto o profissional que trabalha na área. Se você pretende contratar alguém para cuidar da prevenção de perdas no seu negócio, vai saber nesse episódio qual é o perfil ideal para preencher essa vaga, sem errar. Quem vai fazer esse checklist completo para a gente é o Gomes Santos. O Gomes respira a prevenção de perdas. Ele é coordenador do Comitê Abras de Prevenção de Perdas e Desperdício de Alimentos e também coordenador de riscos, compliance, prevenção de perdas e Black Belt na COP, Cooperativa de Consumo. Se você atua na prevenção de perdas, certamente vai gostar de ouvir o Gomes, contando como ele aplica metodologias de gestão como Lean e PDCA no dia a dia da prevenção de perdas e os resultados que tem conseguido. Eu tenho procurado utilizar essa bagagem aí de conhecimento, né? E a gente percebe o seguinte, que basicamente a prevenção de perdas, assim como outras áreas, inclusive, é fazer gestão do negócio, né? Observar o processo, identificar as oportunidades de melhoria, os gaps, onde está acontecendo a falha, e porque se acontece a falha, a gente tem como efeito negativo aí a perda, né? Então, prevenção de perdas tem aprendido bastante que a perda ela nunca é monocausal, né? Nunca é uma causa só, ela é uma combinação de causas que gera aquele efeito indesejado lá que está no índice de perdas. E sobre o perfil, né, do profissional de prevenção de perdas, você teria alguma dica, né, para os supermercadistas que desejam contratar um profissional para prevenção de perdas em relação ao perfil, né? Se existe um perfil ideal e quais características que você avalia como importantes, né, para esta posição? Primeiramente, para contratar um profissional de prevenção de perdas, o contratante ele precisa estar muito atento se esse profissional está alinhado ao propósito da empresa. Então, missão, valores, visão e valores são super importantes. Isso precisa estar muito alinhado, senão você contrata competências, né, técnica, e o lado comportamental, né, dessa questão do propósito não está alinhada, provavelmente não vai dar certo. Com relação às competências técnicas e competência comportamental, eu entendo assim que o profissional de prevenção de perdas hoje, ele precisa ter uma capacidade de resolução de problemas muito boa, e aí com metodologia de resolução de problema, né, usar ferramentas para resolver problema, né, e tratar esses problemas, né, solucionar eles. Esse profissional ele precisa ter uma bagagem boa de gestão de pessoas, não só de gestão de pessoas, mas de relacionamento interpessoal, né? A prevenção de perdas hoje ela atua em toda a cadeia de valor da organização, então ele precisa saber, e quem dá o resultado, né, de perdas, né, melhoria no resultado de perdas, são as pessoas, né? Então, a capacidade de gerir gente ele precisa ter. Uma outra capacidade importante que eu acredito que tem que ter é a capacidade analítica. Os dados eles são transformados em informações. O profissional de prevenção de perdas ele precisa entender o que aquele dado está querendo dizer, né? Aquela informação está querendo dizer, para tomar a melhor decisão. Então, ele precisa ter uma capacidade analítica muito boa. Eu acredito muito que o cara tem que ter atitude de dono, né? Então, quando a gente pega lá, né, conhecimento, chá, né, o famoso chá, o conhecimento, habilidade e atitude, o cara precisa ter atitude de dono, né? Precisa ter atitude de dono, ele precisa ter visão de cliente, né? Um outro fator super importante é a questão da conduta e ética. Em qualquer propósito, né, em qualquer organização, o profissional de prevenção de perdas, eu costumo dizer até para a equipe aqui, né, muitos deles são auditores e vão na loja lá para auditar, enfim. Esse cara, ele está auditando lá, quando vai numa loja, sei lá, está auditando umas 300 pessoas, né, uma porrada de processo lá.
Só que essas 300 pessoas estão observando ele. Então, esse profissional ele tem que realmente ter uma conduta ética impecável, né? Sem dúvida alguma. E aí, por último, eu colocaria, e não menos importante, a capacidade de inovar. Buscar sempre a melhoria contínua, né? Nunca estar satisfeito. Então, assim, batemos a meta esse mês, né? Qual que é a meta do mês que vem? A gente precisa superar de um ano para o outro, colocar metas mais desafiadoras, né? O gestor de prevenção de perdas, buscar sempre a evolução, buscar sempre a melhoria contínua, e para isso precisa inovar, né? Então, o cliente de hoje em dia, né, o shopper lá, ele não é mais o cliente de antigamente. Né? A prevenção de perdas, ela não pode ser mais a prevenção de perdas de antigamente. A gente precisa sempre, a cada passo que a gente dá, subir um degrau na evolução aí da melhoria contínua. Acredito bastante nisso. Bom, a gente fala muito sobre o tripé de prevenção de perdas, né? Pessoas, processos e tecnologia. Eu queria aproveitar, Gomes, e ouvir de você, com toda essa bagagem que você tem aí de processos, né? Um exemplo prático onde a interação desses 3 itens gerou uma redução de perdas aí para vocês. Olha, nesse tripé aí eu adicionaria mais 3 pilares, viu, Adriano? Que são pilares do Lean, né? Que é a qualidade, né? O fluxo enxuto e a própria melhoria contínua que eu comentei agora há pouco. Então, assim, vou dar alguns números aqui de alguns cases que a gente fez aqui internamente. Em 2019, a gente implementou o PDCA. E aí, muito mais no nível estratégico, né? De definição de meta, né? De definir papéis e responsabilidades, né? Então, qual o papel do comercial em relação à prevenção de perdas? Qual o papel da logística, né? Do centro de distribuição em relação à prevenção de perdas? Um trabalho mais de base, de estruturação mesmo. Qual o papel e metas das lojas, né? Enfim, a gente conseguiu, em um semestre, no primeiro semestre, quase 500 mil de redução em uma categoria que a gente fez como piloto, que foi a seção de frios embutidos. Um resultado muito bacana que a gente conseguiu já de imediato, assim, com a implementação do PDCA de uma forma assim até rápida, inclusive, né? O P do PDCA, a gente força bastante a questão do planejamento, né? Então, no planejamento lá, a gente define, além de definir os papéis e responsabilidades, definir as metas de cada um e definir um plano de ação robusto para que a gente implemente e rode todo o PDCA. Então, assim, não adianta ter meta se a gente não tiver um plano para alcançar aquela meta, né? E executar aquele plano. Já em 2020, a gente já veio com uma metodologia mais robusta no chão de loja e outra incluindo toda a cadeia de valor. Essa do chão de loja foi o Lean. A gente fez o Lean em toda a cadeia de perecíveis, né? E o Six Sigma em toda a cadeia de todas dessas sessões, né? E a gente conseguiu, só na sessão de açougue, 1.200.000 de redução de perdas em 2020, só na sessão de açougue. Então, assim, foi um trabalho árduo, difícil, né? Não foi um negócio fácil, assim, todo mundo suou muito a camisa, mas a gente sentiu, principalmente da operação de loja, assim, que eles se sentem muito dono do negócio, né? Então, quando a gente, lá no Lean, lá, a gente tem um Kaizen, que tem uma oportunidade lá, que tem uma ferramenta lá que é o PMC, que eles mesmos dão sugestões de melhoria. Então, por exemplo, a gente junta lá o pessoal lá para discutir um determinado problema. E eles mesmos sugerem melhorias. Então, a própria base lá de loja sugere o que deveria melhorar para reduzir perdas, né? E a gente tem algumas premissas, né? A gente fala assim, ó, não pode ter grandes investimentos. Se tiver algum investimento, né, precisa dar ROI, precisa ter retorno, né? E tem muitas ações assim de ver e agir que rapidamente, às vezes a gente até muda posicionamento, a gente consegue melhorar essa questão do fluxo enxuto, né? De todas essas. O Lean ele trabalha muito nas questões lá dos 8 desperdícios, né? E aí ele é muito adequado para a prevenção de perdas, né? Porque se a gente trata esses 8 desperdícios, a consequência é diminuir a perda. Já o Six Sigma, ele trabalha para reduzir a variabilidade do processo. Então, por exemplo, se você tem um mês que sua perda tá 5, no outro mês está 1, no outro mês está 6, enfim, tem uma variabilidade grande, o Six Sigma ele ajuda a diminuir essa variabilidade e diminuir a média do próprio índice de perdas, né?
Então, são metodologias que, na prática, ela acontece e, na prática, ela dá resultado, né? E aí, com um apoio, obviamente, né? Com investimento adequado. Então, não é um negócio que você consegue implementar da noite para o dia. Você precisa treinar as pessoas, você precisa capacitar, né? Todos os colaboradores, né? Para que ele tenha essa visão de donos do negócio mesmo e dar informação para a galera saber que onde precisa melhorar, né? Então, acho que são alguns dos exemplos aí que a gente consegue implementar e ter resultado. Pô, sensacional, 1.200.000 de redução. O quanto você precisa aumentar a tua venda para dar um resultado desse, né? É Cara, é o que eu incrível. comento bastante, né? Assim, para você aumentar a venda, ainda mais com a concorrência que está hoje em dia, é muito difícil. É possível, mas é muito difícil. Agora, para você diminuir seus custos, comprar melhor, também é difícil, né? Existe tá todo mundo apertado ali nas margens. Uma grande oportunidade é realmente reduzir a perda. Está muito dentro da nossa casa, né? Gomes, muitas vezes a gente vê varejistas utilizando as melhores tecnologias, né? Tem a estrutura, né, de ter ferramentas, as pessoas são treinadas, principalmente quando, né, ingressam na empresa, mas às vezes esse resultado ele não acontece. Você acha que seria uma falta de metodologia, de processos mais desenhados, controle, enfim, qual que é a sua opinião? Olha, se a gente aplica tecnologia em processos ruins, a tecnologia ela vai só potencializar aquele processo ruim. Então, se a gente investe tecnologia e não melhora nosso processo, eu acho que inclusive a base da- de uma implementação tecnológica é ter bom processo, né? Então, eu acredito que um dos grandes desafios do varejo, no geral, é ter bons processos definidos, né? E o outro ponto é a falta de gestão mesmo, né? Então, para você gerir, você precisa ter método. É preciso ter planejamento, execução adequada, controle eficaz. E eu acredito muito no método, né? Eu acredito muito em fazer as coisas simples, mas fazer com que elas dêem resultado. Então, quando se a gente fala assim, o método não deu certo, porque ele não foi bem implementado. Eu acredito muito nisso. Então, a própria metodologia, né, se você pegar o PDCA, ela tem, só no planejamento, só no P, ela tem 5 etapas fundamentais ali. Eu vou citar aqui rapidamente. A primeira dela você precisa identificar o problema, de fato. Onde você quer atacar? Se você quer atacar tudo, você não vai resolver nada. É igual igual o pato, né? O pato nada, voa, anda, mas tudo faz pela metade, né? Nada faz direito, né? Então, assim, o primeiro ponto é definir realmente o problema, definir os papéis e responsabilidades dos times. O planejamento do PDCA, ele é o mais trabalhoso, ele é o mais demorado. E uma cultura, né, de gestão, ele não pode ser burlado, ele precisa ser passado item a item. No segundo passo do PDCA, a gente chama de análise de fenômeno. É onde a gente olha o comportamento com dados e fatos, olha o que a gente está perdendo mais, onde que a gente vai focar. Tem as top 10 lojas, tem as seções mais discrepantes, tem as seções nas lojas mais discrepantes. Então, assim, um desafio de uma loja é diferente do desafio de outra loja. O desafio de uma seção é totalmente diferente de outra. Então, assim, a metodologia ela ajuda bastante nisso. Depois, o terceiro passo ainda do planejamento é definir a meta mesmo, né? Qual que é a meta que a gente... E a meta ela tem que ser muito bem calculada, porque se você coloca um desafio que não é alcançável, você desmotiva a equipe. Se você coloca uma meta frouxa, não é desafiador e aí você não melhora seus resultados, né? Então, a meta ela tem que ser muito bem calculada, clusterizada, né? Olhar as lacunas, olhar as oportunidades que existem. Depois que definiu a meta, você precisa fazer uma análise de processo mesmo. Mapear os processos, ver onde que tem mais oportunidade, onde tá tendo os gargalos, onde que você precisa mudar realmente o processo. Essa é uma etapa muito importante do PDCA, né, do P do planejamento.
E aí, por último, do planejamento, você precisa definir um plano, né? Não adianta nada você definir meta, mas não definir um plano para alcançar aquela meta. E aí você precisa rodar todo o demais do PDCA, né? O do lá que é o executar, você precisa executar aquilo que você planejou, né, no plano de ação. No check ali, o C do PDCA, você precisa, tem 2 pontos, né, no check, que as pessoas às vezes acaba passando batido, mas primeiro, avaliar se você, os seus resultados, né, os resultados das ações que você planejou, e você avaliar se você teve desvios, né, se você teve desvios em relação à sua meta. E aí, no A, que é o agir, né, você age também com ações corretivas ou padroniza. Se tiver tudo bem, você padroniza aquele processo lá que está ok. Um procedimento, com POP, né? E se não tiver ok, você precisa tomar ação corretiva e rodar novamente o PDCA. Então, eu entendo, Van, que assim, essa metodologia parece ser simples, mas é muito difícil de ser aplicada. Precisa ter o apoio total da alta direção, né, da companhia. E para isso, precisa passar por todas as etapas, né? Se você não passar por essas etapas, todas elas, de uma forma metódica mesmo, provavelmente você não vai ter sucesso. Ô Gomes, tem um assunto meio em alta aí, alguns fóruns de discussão fora do país, que está relacionado à participação da equipe de prevenção de perdas em cybersecurity. Principalmente agora, nesse momento que a gente está passando, em que o aumento de venda online, né, questão de omnichannel, integração entre canais, enfim, venda por várias ferramentas online, a gente pode falar de WhatsApp a site, né? E tem se discutido muito a importância do profissional de prevenção de perdas nesse setor e como que ele pode ajudar, né, o time de TI, por exemplo, que normalmente cuida, né, dessa área na questão de perdas, né, na questão de crime cibernético. Né. Você vê algum movimento desse no Brasil já acontecendo, uma preocupação dos varejistas em relação a isso, com o time de prevenção de perdas? Vejo sim. Inclusive, a gente teve um fórum, né, de prevenção de perdas. Aí, esse último fórum, a gente teve um case do Carrefour muito interessante falando sobre isso, né? Agora, com essa multicanalidade, né, de compra, então, às vezes o mesmo cliente, ele compra na loja física, ele compra na loja online, e a gente tem aquele mesmo tipo de cliente, né, porque eu costumo dizer que é o seguinte, né, quando entra numa loja, existe 3 tipos de clientes, né? Tem aquele cliente que entra, como todos nós, né, para comprar, para realmente ver preço e fazer as suas compras, aquele cliente honesto. Tem aquele cliente que só entra para furtar mesmo, né? O cara que esse é o mais fácil de identificar, inclusive, né? Que tem algumas características específicas. E tem aquele que não entra para furtar, ele entra para comprar. Mas se tiver oportunidade, ele vai fazer algo de errado. Então, a gente tem visto, sim, alguns cases importantes nesse sentido, porque é um caminho sem volta, né? E existe ainda muitas vulnerabilidades. Então, a prevenção de perdas, ela precisa, tecnicamente, né, se envolver cada vez mais nesse processo e identificar essas vulnerabilidades para criar travas, né? No Lean a gente chama de pokayoke, né? Assim, o cara não ter a possibilidade de fazer a prova de erro, né? A prova de falha. Acredito muito que a prevenção de perdas ela pode contribuir com a questão de inteligência mesmo, para criar travas de forma que seja impossível das pessoas fazerem coisas erradas. Inclusive, nesse ponto, e aqui na COP, a gente, em termos de compliance, né, também está no guarda-chuva aqui nosso, é a questão da legislação nova, né, de LGPD, que é uma preocupação, inclusive, também, que é super importante, né, as multas são altíssimas, né, então, hoje, o nosso encarregado de dados, né, está com a gente na nossa mesma área, a gente precisa proteger também, né, quando a gente fala de proteção, de prevenção de perdas, a gente está falando proteção de lucro, né, a gente protege o lucro da companhia. E também protege os dados dos nossos clientes, né, que são ativos super importantes. Então, é outro ponto também que a prevenção de perdas também pode contribuir, né?
E para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu vou fazer a nossa tradicional pergunta. O que o varejo ensinou ao Gomes Santos? Cara, o varejo me ensinou... Tem uma máxima do varejo que eu acho que é muito bacana, que assim, vender mais é fácil, dar lucro também é fácil. Agora, vender mais com lucro, aí que é difícil, né? Aí que está o desafio. Então, o varejo me ensinou que, para isso, né, para esse desafio, a gestão de perdas é uma boa solução, né? E aí precisa de três fatores que acredito que são fundamentais, né? Liderança, com pessoas, né, time junto, metodologia, com alguns métodos aqui que eu sinalizei, mas existem outros demais, muitos outros. E por último, a técnica, né? A técnica das pessoas, conhecimento técnico a gente não deve descartar nunca, né? A gente precisa aprender cada vez mais. Então, eu acredito que foi isso que o varejo me ensinou aí nesses 16 anos. Pô, Gomes, super legal, super obrigado. Foi aqui uma aula, espero que o pessoal curta bastante esse podcast, escute bastante aí, que tem muita mensagem interessante aí, para os varejistas como um todo, mas também para o pessoal de prevenção de perdas. Obrigadão, Gomes. Cara, eu que agradeço o convite novamente, foi um prazerzaço falar com vocês, viu? Um grande abraço. Valeu, obrigado, Vanessa, também. Obrigada, Gomes, obrigada, Adriano. Foi realmente uma aula aí de prevenção de perdas, e aí também com uma questão de metodologia aí muito importante. Valeu, obrigadão. O PDV é o podcast para quem quer ficar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. Sempre comigo, Adriano Sambugaro. Esse episódio teve o patrocínio da Gunebo e o apoio do portal Varejo em Dia. A produção é da SoulPods. Siga o podcast para ser notificado sempre que tiver episódio novo. Até a próxima. Valeu!